Olá, pessoal! Mais um podcast para nós. E quero falar com vocês hoje de uma coisa que quando nós lemos na Bíblia, nós damos bastante risada, nós falamos muito uau, nós ficamos pensando uau, como isso é forte, mas eu não sei se a gente leva muito a sério isso na prática, né? Se você já teve a curiosidade de pesquisar no Google versículos sobre preguiça, você já se deu conta do quanto de versículos que nós temos falando sobre isso, né? Do quanto de versículos que nós temos nos exortando com relação a isso. E Provérbios capítulo 6, versículo 9, não é diferente. Ele vai dizer o seguinte: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará você como um homem armado. No versículo 6 de Provérbios 6 ainda, ele vai dizer assim, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita. Ajunta então para o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? E quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria te atacará como um homem armado. Eu gravei um vídeo para vocês agora falando sobre monotonia, falando sobre essa indiferença apática que muitas vezes toma o nosso coração, e vocês vão assistir o vídeo e vocês vão perceber assim, o quão sério é o nosso comportamento quando nós deixamos essa monotonia chegar longe demais. E aí eu me lembrei desse texto de Provérbios capítulo 6 que fala sobre o preguiçoso, porque muitas vezes nós confundimos isso com preguiça, né? Muitas vezes nós começamos a perceber que o nosso coração está aparentemente desmotivado, talvez a gente interpreta isso como cansaço, talvez a gente interprete isso como estresse, talvez a gente interprete isso como preguiça, ou talvez isso seja uma monotonia mesmo, uma indiferença apática que tomou conta do nosso coração. E eu tô falando um pouco disso no vídeo que vocês vão poder assistir. Mas, falando sobre preguiça, eu gosto muito desse texto da formiga. A primeira coisa que me chama a atenção é no versículo 7, quando o exemplo é: não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, ou seja, quando vocês percebem que o nosso coração, ele precisa ser movido por algo além do que as ordens de alguém ou o benefício que nós podemos extrair de determinada coisa, nós precisamos ser movidos por algo um pouco mais profundo. A nossa vida começa a entrar num trilho onde as nossas desistências ou a inércia que muitas vezes a gente entra nela vai ficar um pouco mais difícil de nos alcançar, que é o fato de nós vivermos em função de um propósito, né? Então, a formiga não tem o mesmo centro de consciência, de inteligência que nós temos, né? Que nós, seres humanos, temos. Mas ela não tem chefe, não tem oficial, não tem comandante, mas no verão ela prepara a sua comida. No tempo da colheita, ela ajunta o seu mantimento. Por quê? Porque no inverno ela não consegue fazer isso. Então, ela sabe instintivamente, né, pela obra do Criador, que é isso que ela precisa fazer nesse tempo. E o exemplo de Provérbios é para que nós observemos o caminho da formiga. Então, o que move o nosso coração não é apenas a recompensa de algo que nós vamos fazer, ou a prestação de contas que nós temos que dar, seja para um chefe, para um pai, para uma mãe, para um filho, para um marido, para uma esposa, para um grupo de amigos, ou para um clube social que nós fazemos parte, para a igreja, para o pastor, não importa, né? Embora
cada uma dessas funções nós tenhamos as nossas obrigações, nós precisamos entender que muitas coisas que vão nos manter focados e constantes e disciplinados é o fato de nós termos um propósito no nosso coração, nós termos um porquê de fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Então, no caso da observação que nós devemos ter com a formiga, é justamente isso. Ela não tem chefe, ela não tem oficial, ela não tem comandante, mas ela sabe que naquela estação ela precisa ajuntar a sua comida, ela precisa preparar a sua comida porque é o tempo da colheita, porque vai chegar o inverno e ela não vai conseguir fazer. E aí, então, o provérbio começa a dizer, olha, preguiçoso, você vai ficar deitado até quando, né? Até quando você vai ficar aí deitado e não vai se levantar do seu sono? E ele então começa a descrever qual é o comportamento dessas pessoas que se entregam a essa indisciplina, a essa preguiça, a essa displicência, a essa indiferença apática, que é um pouco de sono, um breve cochilo, um pouco de braços cruzados, e a sua pobreza então virá como um ladrão e a miséria te atacará como um homem armado. E não só pensando na questão financeira, na falta de suprimento, na falta de recursos, mas justamente no fato de nós perdermos a energia e o tempo propício que nós precisamos para fazer o que nós temos que fazer, não é? Então isso é uma coisa que precisa ficar muito marcada no nosso coração, definitivamente. Se nós perdermos o propósito, o tempo exato de nós produzirmos, de nós liberarmos aquilo que Deus tem confiado a nós, ou seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja com o tempo da sua criatividade, né? A gente costuma dizer que o nosso tempo de produtividade é agora, nós estamos com muitas pessoas depois dos 29, 30, 35, 40, 45, 50 anos, você está ali no seu centro de produtividade, se preparando como a formiga no verão para aquele tempo de inverno. Inevitavelmente, as nossas forças elas vão diminuindo, o nosso tempo de concentração, o nosso tempo de produtividade, isso vai diminuindo com o passar do tempo, à medida que nós vamos envelhecendo, né? Nós podemos ser produtivos até 80, 90, 100 anos, mas é óbvio que nós não seremos produtivos e não teremos as mesmas oportunidades que nós temos enquanto mais jovens, né? Enquanto mais moços. Então, nesse tempo que a gente está construindo a nossa vida, nós precisamos combater com toda a nossa força essa indiferença que nos assola, essa preguiça que nos assola, mas não enchendo o nosso coração de mais atividades, ou de mais cronogramas, ou de mais atividades, né? Mas justamente resgatando o propósito pelo qual nós fazemos essas coisas, porque é nessa hora que nós vamos retirar as atividades desnecessárias, nós vamos retirar as coisas em excesso e vamos focar naquilo que nós temos que fazer, sem preguiça, sem criar dificuldade nas coisas, mas de fato mantendo os nossos olhos naquilo que nós devemos ter como foco, como força, e sermos certeiros nisso, né? Então quero deixar essa reflexão de Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 11, e para que o nosso coração, para que a gente possa resgatar esse motivo, né? Esse porquê de nós fazermos as coisas que nós fomos chamados para fazer e que talvez tenhamos perdido o foco, tenhamos perdido o propósito, né? Tenhamos perdido a nossa flecha, e a gente vai ter que buscar essa flecha de novo para nós sermos certeiros e não perdermos tempo. Amém? Então é isso, meditem nisso, juntem tudo isso sobre monotonia, sobre preguiça, com as condições do coração que a gente tem falado muito na última mentoria, sobre o nosso eu, sobre o ego, sobre o podcast da ira, sobre o podcast da vaidade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso para o nosso coração voltar para o prumo, né? Para o nosso coração voltar para o centro. E muitas vezes é nesse lugar que a gente perde a nossa energia. Então a gente está tentando
se exercitar para voltar para o prumo usando as ferramentas erradas. Na verdade, nós precisamos voltar o nosso coração para o propósito, para o porquê, para o foco, né? E começarmos passo a passo, né? Até resgatarmos isso. Amém? Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro.